Pensa no seguinte cenário. Estamos em março de 2026. O pânico toma conta, os mercados globais estão em queda livre. Mas olha que curioso, alguns investidores conseguiram sair antes, semanas antes do colapso. Como? Simples, eles viram o Bitcoin caindo e entenderam o recado. Hoje a gente vai usar essa história para desvendar como o Bitcoin pode funcionar como um sinal secreto, sabe? Um alerta que chega antes de uma grande crise. Bom, vamos mergulhar nisso. Imagina a cena. O mercado de ações, os fundos, tudo parece tranquilo, estável. Os índices estão subindo, a economia parece estar bem. Só que, ao mesmo tempo, tem um ativo específico que está literalmente gritando perigo, enquanto todo o resto está em festa. É aqui que a nossa história começa. A sequência de eventos foi assim, dramática. Entre janeiro e fevereiro de 2026, enquanto o S&P 500 batia recorde atrás de recorde, o Bitcoin simplesmente desabou, 52% para baixo. A maioria das pessoas ignorou, né? Achou que era só a volatilidade normal das criptomoedas. Mal sabiam que apenas 4 semanas depois viria o crash global que ia pagar trilhões em valor de mercado. E aqui fica a pergunta que vale ouro. Será que o Bitcoin estava prevendo o futuro ou foi só uma grande coincidência? A resposta para isso, gente, muda completamente o jeito como o risco nos investimentos pode ser visto. E a resposta para essa pergunta nos leva direto ao ponto central. Acontece que não foi coincidência. O Bitcoin, na verdade, funciona como um tipo bem específico de indicador. Pensa nele como um termômetro de risco. Então, o ponto crucial é este aqui. O Bitcoin age como um termômetro para o risco no mundo todo. É como se ele fosse o primeiro a sentir a febre do mercado, muito antes de qualquer outro ativo começar a mostrar algum sintoma. E olha, existem razões técnicas bem claras para isso acontecer. Primeiro, liquidez 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os mercados tradicionais eles fecham. O Bitcoin não, ele nunca dorme. Quando os grandes investidores sentem o perigo, eles não esperam a bolsa abrir na segunda-feira. Eles vendem Bitcoin na hora. Segundo, não existe circuit breaker. Sabe quando a bolsa cai muito e as negociações param? Então, no Bitcoin isso não acontece. Ele mostra o pânico real, sem filtros. E terceiro, ele é extremamente sensível ao fluxo de dinheiro no mundo. Quando os bancos centrais apertam a liquidez, o Bitcoin é o primeiro a sentir. Ok, vamos deixar a teoria um pouco de lado e olhar para as provas. Os dados do nosso cenário de 2026 contam uma história que é impressionante. Agora, o que é realmente interessante de ver aqui é o contraste gritante. Enquanto o Bitcoin estava em queda livre, perdendo mais da metade do seu valor, o mercado de ações, aqui representado pelo S&P 500, continuava subindo, sabe? Completamente alheio ao perigo que vinha vindo. E não era só o S&P 500, não. Dow Jones, Nasdaq e até o ouro. Tudo parecia perfeitamente normal. O único sinal de alerta, o único indicador piscando em vermelho vivo, era o Bitcoin. Era um grito no meio do silêncio. E aí, aconteceu o que era inevitável. No dia 12 de março, a crise estourou. O pânico se instalou de vez, e quem ignorou o sinal do Bitcoin viu anos de ganhos simplesmente desaparecerem em questão de dias. Isso nos traz uma história bem forte desse cenário. Um gestor de fundos teria vendido 40% da carteira dele assim que o Bitcoin perdeu a marca dos $80 mil. Ele mesmo disse que parecia loucura na hora, mas que ele aprendeu a confiar no canário. E essa decisão, olha, teria salvo milhões para os clientes dele. Mas por que isso acontece? Por que o Bitcoin reage primeiro? A resposta revela uma coisa fascinante sobre os fluxos de dinheiro, movimentos que a gente geralmente não consegue ver. E talvez este seja o ponto mais poderoso de todos. O Bitcoin não é o gatilho, ele é a janela. Ele nos mostra o que o capital inteligente está fazendo. Os grandes fundos, os bancos de investimento, as instituições que têm acesso a informações e análises antes de todo mundo. Pensa nisso como uma espécie de porta de saída secreta. Esses grandes jogadores do mercado, eles não podem simplesmente vender bilhões em ações de uma vez. Isso causaria pânico e derrubaria os preços contra eles mesmos. Mas eles podem vender Bitcoin de forma discreta, a qualquer hora do dia ou da noite, diminuindo o risco deles antes que o resto do mercado perceba o que está acontecendo. E isso não seria só especulação, não. Os dados da própria blockchain, os dados que a gente chama de on-chain, confirmariam tudo. A gente veria o volume de venda das carteiras gigantes, as baleias, explodir. Veria os indicadores de derivativos despencarem. Os dados estariam gritando fuja semanas antes do colapso ser visível para todo mundo. Certo, vamos então para a parte mais prática. Como que isso tudo se aplica daqui para frente?
Como que a gente pode usar essa informação tão poderosa? A questão é exatamente essa: como transformar esse conhecimento numa ferramenta de proteção. E a boa notícia é que não precisa ser um expert em cripto para se beneficiar desse sinal, não. A estratégia é bem simples. Primeiro, adicione o Bitcoin ao seu painel de monitoramento de risco. Quedas bruscas e repentinas são um alerta. Segundo, junte esse sinal com outros indicadores mais clássicos. Quando vários sinais começam a piscar em vermelho ao mesmo tempo, talvez seja a hora de agir. E terceiro, e mais importante, pare de olhar para a volatilidade do Bitcoin como se fosse só barulho. Ela é informação. Muita gente tenta colocar um número exato nisso, como esses 78% que a gente vê aqui. Mas a verdade é mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderosa que uma estatística só. O ponto não é um número mágico, mas sim um padrão que se repete. Saindo um pouco do nosso cenário hipotético e pensando no mundo real, em fevereiro de 2020, antes do pânico da Covid-19 tomar conta dos mercados, o Bitcoin já dava sinais de fraqueza, com uma queda bem forte. Enquanto muitos viam só a volatilidade de sempre, era na verdade o canário cantando antes do terremoto. A próxima crise, uma hora ou outra, vai dar seus sinais. E é muito, mas muito provável que o Bitcoin cante de novo antes de todo mundo. A questão agora é, será que o aviso vai ser ouvido? Ou será que a lição vai ter que ser aprendida de novo e da maneira mais difícil? A informação está aí, disponível para todo mundo. Basta saber para onde olhar.